Houve uma época em que eles desfilavam com todo o glamour pelos tapetes vermelhos, completamente cercados por flashes intermináveis, fama absoluta e milhões na conta bancária. Mas hoje em dia, eles mal conseguem sobreviver para contar a história. Como é que pode ser possível que grandes estrelas, que um dia tiveram absolutamente o mundo inteiro aos seus pés, acabassem de mãos totalmente vazias? Segredos sombrios, excessos absurdos, traições cruéis e escolhas totalmente fatais arrastaram essas pessoas direto para o abismo. Descubra agora mesmo quais são as 18 celebridades que caíram tão baixo na vida, que hoje estão literalmente raspando o fundo do poço esquecido de Hollywood. Heidi Montag e Spencer Pratt. Houve um tempo de glória em que o Spencer e a Heidi Pratt formavam o casal mais procurado, badalado e perseguido de toda a televisão dos Estados Unidos. Ela, a Heidi Blair Montag, uma clássica loira californiana que se transformou em uma verdadeira celebridade da noite para o dia, graças ao famoso reality show The Hills. E ele, o Spencer Pratt, aquele garoto incrivelmente charmoso que cruzou o caminho dela em uma noite qualquer num clube agitado de West Hollywood e que, sem sequer desconfiar de nada, estava prestes a escrever junto com ela um dos capítulos mais absurdamente caros, dramáticos e tristes de toda a história dos reality shows na televisão. Lá no ano de 2009, os Pratt estavam literalmente no topo do mundo, vivendo o seu auge. Eles marcavam presença garantida em programas gigantes, como o I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, e também o Celebrity Big Brother. Eles desfilavam cheios de pose pelos tapetes vermelhos mais exclusivos e ostentavam uma fortuna combinada que ultrapassava facilmente a marca dos 10 milhões de dólares. O casal chegava a faturar mais de 2 milhões de dólares por ano. Eles eram jovens extremamente ricos e, acima de tudo, completamente viciados em viver uma vida de luxo e ostentação. Mas, infelizmente, tanto o dinheiro quanto a fama escorreram rapidamente por entre os dedos deles. Acredite se quiser, a Heidi chegava a torrar 100 mil dólares por mês apenas com cuidados de cabelo e maquiagem profissional. A obsessão incontrolável dela por tentar parecer esteticamente perfeita a levou a encarar uma verdadeira maratona de cirurgias plásticas, uma loucura que custou mais de 200 mil dólares aos cofres da família. O Spencer, por outro lado, colocou na cabeça e se convenceu de que as energias místicas do universo podiam simplesmente ser compradas com dinheiro, e acabou gastando a bagatela de 1 milhão de dólares em cristais com supostos poderes especiais. Uma outra fortuna com mais de 1 milhão de dólares simplesmente virou fumaça em coleções de roupas de grife, e a Heidi ainda conseguiu torrar mais 1 milhão inteirinho comprando bolsas de luxo super exclusivas. E então, como se não bastasse todo esse desperdício, veio o projeto mais escandalosamente caro e desastroso de todos eles, a tão sonhada e fracassada carreira musical da Heidi. Foram 2 milhões de dólares investidos pesadamente para um retorno ridículo de apenas 6 mil cópias vendidas nas lojas. O fracasso bateu na porta e foi completamente devastador. Foi a partir daí que todo aquele brilho da mídia começou a se apagar aos poucos. Os contratos publicitários milionários simplesmente evaporaram no ar do dia para a noite, e a conta bancária do casal começou a sangrar de forma incontrolável. Hoje em dia, os Pratt, que no passado foram donos de mansões gigantescas, carros super esportivos de luxo e garrafas de vinho que custavam 4 mil dólares cada, mal conseguem manter um patrimônio de 300 mil dólares. Aquilo que antes parecia ser uma vida de conto de fadas se transformou num lembrete absolutamente brutal no meio de Hollywood. Afinal de contas, a fama até pode te comprar quase qualquer coisa nesse mundo, menos um pingo sequer de bom senso. Kelly Rutherford. Durante muitos e muitos anos, o nome de Kelly Rutherford foi o mais puro e verdadeiro sinônimo de glamour e elegância na televisão.
Na famosa série Gossip Girl, ela interpretava aquela mãe absurdamente rica, super sofisticada e aparentemente intocável, que dominava a alta sociedade do Upper East Side. Mais longe das câmeras e fora das telas, a vida real dela era um verdadeiro furacão de dramas legais, dívidas sufocantes e desilusões amorosas muito mais intensas e chocantes do que qualquer roteiro inventado para a televisão. Muito antes de dar aquele grande salto para a fama internacional, a Kelly já era uma atriz muito bem consolidada no mercado, brilhando com papéis de destaque em séries icônicas como Melrose Place e Generations, e também em filmes de sucesso mundial como Pânico 3. A carreira artística dela parecia extremamente sólida e estável, e a sua vida pessoal transbordava uma aura de pura perfeição para quem via de fora. Mas o seu segundo casamento virou a vida dela completamente de cabeça para baixo. Aquilo que começou com a promessa de ser um lindo conto de fadas romântico acabou se transformando em uma das batalhas judiciais mais horríveis, arrastadas e escandalosas que Hollywood já presenciou. Logo após um divórcio extremamente doloroso e desgastante, a Kelly e o seu ex-marido declararam uma guerra brutal nos tribunais para disputar a guarda dos seus 2 filhos pequenos. Bem no início dessa grande tempestade, ela até conseguiu sair vitoriosa e manteve as crianças ao seu lado. Mas o jogo virou feio quando o advogado dela decidiu revelar informações confidenciais que acabaram provocando a deportação do próprio pai das crianças. O caso sofreu uma reviravolta totalmente devastadora. O tribunal foi impiedoso, tirou a guarda das mãos da mãe e entregou os filhos direto para ele. Desde aquele dia terrível, a Kelly só conseguia ter a chance de ver os seus próprios filhos se fizesse viagens longas para a França e para Mônaco, tendo que tirar do seu próprio bolso para pagar com muito sacrifício cada uma daquelas passagens de avião caríssimas. As despesas absurdas com os processos e os honorários de advogados foram um verdadeiro golpe fatal e fulminante nas finanças dela. No ano de 2013, a atriz, sem ter mais para onde correr, declarou falência oficial, admitindo publicamente estar afogada em dívidas que passavam da casa dos 2 milhões de dólares. A maior parte desse rombo gigantesco foi gerada diretamente por advogados e por aquela avalanche de processos judiciais que pareciam nunca ter fim. Toda a sua valiosa fonte de renda simplesmente virou pó e o pouquinho que ainda restava da sua tão suada reputação se tornou prato cheio para estampar as capas fofoqueiras dos piores tabloides do país. Hoje em dia, contando com um patrimônio que com muito esforço beira apenas $1 milhão, a Kelly Rutherford segue trabalhando e atuando por aí, embora já não carregue mais aquele mesmo brilho e aquela mesma magia envolvente de antes. Aquele seu grande sorriso elegante no rosto serve apenas como uma bela máscara para esconder as profundas e dolorosas cicatrizes que restaram de uma luta materna e judicial absolutamente feroz. Ela perdeu muito dinheiro, perdeu a sua tão desejada fama na televisão. E durante um longo e sombrio período da sua vida, ela acabou perdendo a única coisa que realmente importava de verdade no mundo, os seus amados filhos. Aaron Carter ainda era apenas um menino inocente e sonhador, quando o mundo inteiro caiu completamente rendido aos seus pequenos pés de estrela. Com apenas 9 aninhos de idade, o talentoso Aaron Carter já lotava estádios inteiros de fãs enlouquecidas, aparecia constantemente nos programas mais famosos da Nickelodeon e bateu o grande recorde de vender mais de 1 milhão de cópias logo de cara, no lançamento do seu primeiríssimo álbum musical. Ele era o irmãozinho caçula do famoso Nick Carter, membro da banda Backstreet Boys, e tudo indicava que o garoto estava claramente predestinado a um futuro tão brilhante quanto o do irmão, ou talvez até muito mais espetacular do que isso. Durante os agitados anos da sua adolescência, o Aaron viveu intensamente preso dentro de uma bolha mágica de sucesso absoluto, engatando turnês mundiais, sem parar com milhares de fãs gritando seu nome,
participações em musicais de destaque na Broadway, atuações em filmes de sucesso e incontáveis entrevistas na televisão. Quando ele finalmente chegou aos 18 anos de idade, já havia acumulado uma fortuna inacreditável que chegava muito perto da marca astronômica dos 200 milhões de dólares. Ele era, sem a menor sombra de dúvidas, o verdadeiro e definitivo menino prodígio da América. Mas, bem por trás de todo aquele brilho ofuscante e das luzes fortes do palco, se escondia um terrível e obscuro segredo de família. Um pesadelo real que muito em breve seria o grande responsável por destruir de forma cruel e sem pena todo o seu mundinho perfeito. Quando ele finalmente atingiu a maioridade legal e fez 18 anos, o Aaron estava super empolgado e esperava ansiosamente receber nas mãos o fruto de anos de muito suor e trabalho pesado, um cheque gordo recheado com vários zeros à direita. Mas, ao invés disso, o banco lhe entregou um saldo patético de apenas 2 milhões de dólares. O resto de toda a sua fortuna, quase todo aquele dinheiro milionário, tinha simplesmente desaparecido no ar. Os seus próprios pais, as exatas mesmas pessoas em quem ele confiava de olhos fechados para administrar a sua imensa fortuna, haviam jogado extremamente sujo e desviado a maior parte de todo o seu dinheiro tão suado. O que veio logo na sequência de toda essa traição nojenta e rasteira foi uma espiral sem volta de profundo desespero, pura angústia e uma tristeza avassaladora que acabou puxando a vida dele diretamente para o fundo do poço. Em 2013, o saldo bancário de Aaron era assustador, restando-lhe menos de $1.000 em sua conta. Das mansões luxuosas aos motéis de beira de estrada, dos shows, com multidões vibrantes a mendigar por meras migalhas de fama. Ele ainda tentou voltar aos holofotes, participando desesperadamente do programa Dançando com as Estrelas. E quando isso claramente não foi o suficiente, ele chegou ao ponto de aceitar subir em um ringue de luta para enfrentar Lamar Odom num combate bizarro de boxe entre celebridades. Uma cena que foi tão triste quanto simbólica, o antigo ídolo infantil agora duramente espancado pela própria vida, buscando algum tipo de redenção desesperada através de socos e pancadas. Hoje em dia, calcula-se que o seu patrimônio mal chegue a $400 mil, mas a grande e verdadeira perda de Aaron não foi a quantia financeira, e sim a sua doce inocência. Aquele garotinho de sorriso fácil, que um dia cantou alegremente sobre a diversão e os brilhos da fama, acabou ficando tragicamente preso no ruído vazio e sufocante de Hollywood, um lugar sombrio onde os aplausos duram muito menos do que um cheque sem fundos. Randy Quaid. Houve um tempo glorioso em que Randy Quaid era considerado, sem dúvida, um dos atores mais profundamente respeitados de toda a indústria de Hollywood. Seu talento inegável e natural o impulsionou a conseguir importantes indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro e também ao BAFTA, tudo isso graças ao seu papel brilhante no filme A Última Missão. Mais tarde, ele voltou a brilhar intensamente em filmes verdadeiramente icônicos do cinema, como Independence Day e O Segredo de Brokeback Mountain. Ele era um ator versátil, extremamente carismático e capaz de roubar completamente a cena com um único olhar. Mas por trás de todo esse talento magnético, algo muito obscuro começava a crescer lentamente. Randy era um homem totalmente imprevisível, incrivelmente rebelde e dono de um senso de humor peculiar que era tão estranho quanto o seu próprio temperamento explosivo. As coisas começaram a desandar e a dar terrivelmente errado quando o seu nome passou a estampar as manchetes dos jornais, não mais pelas premiações glamorosas, mas sim por graves problemas legais e comportamentos totalmente erráticos, acumulando processos sem fim, conflitos intensos com colegas de gravação e até mesmo a sua expulsão escandalosa do próprio sindicato dos atores. Pouco a pouco, a sua reputação profissional foi se tornando completamente tóxica e insustentável. E então,
finalmente chegou o inevitável ponto de ruptura. Randy foi a público e anunciou aos quatro ventos que existia uma perigosa conspiração secreta em Hollywood, cujo objetivo macabro era roubar todo o seu dinheiro e assassiná-lo a sangue frio juntamente com a sua esposa e vários outros atores famosos. A partir desse exato momento, a sua vida se transformou em um verdadeiro pesadelo dominado pela paranoia. Ao lado de sua mulher, ele fugiu desesperadamente dos Estados Unidos rumo ao Canadá, alegando estar sofrendo uma perseguição brutal e chegando a solicitar asilo político formal. A imprensa, sem um pingo de piedade, rapidamente o apelidou de o grande fugitivo de Hollywood. Em meio a uma triste sucessão de prisões, longos julgamentos exaustivos e teorias cada vez mais delirantes, a imensa fortuna de Randy simplesmente evaporou como fumaça no vento. Hoje, o mesmo homem, que outrora teve a honra de trabalhar lado a lado com os melhores diretores do mundo inteiro, possui na conta bancária apenas $1 milhão. Uma cifra bastante modesta e triste para alguém que um dia esteve tão perto de alcançar a verdadeira grandeza. Ele vive isolado, quase em total anonimato, ainda firmemente convencido de que as sombras sombrias da indústria continuam a persegui-lo implacavelmente. Randy Quaid foi um talento absolutamente descomunal em sua essência, mas também serve como um lembrete cruel e melancólico do que realmente acontece quando a genialidade brilhante e a paranoia doentia acabam dormindo debaixo dos mesmos lençóis. Nos emocionantes sets de filmagem, ele deu vida a inúmeros heróis destemidos, rebeldes, inesquecíveis e grandes sonhadores apaixonados. Porém, na dura vida real, ele acabou interpretando apenas a si mesmo, e isso dentro de uma história tão assustadora que Hollywood jamais teria tido a coragem de ousar escrever. Dennis Rodman, durante os loucos e inesquecíveis anos 90. Dennis Rodman não era apenas mais um jogador comum de basquete, ele era um verdadeiro fenômeno mundial. Foi 5 vezes campeão da NBA, sendo amplamente considerado como o maior e melhor reboteiro de todos os tempos na história do esporte. Um homem formidável cuja energia contagiante e explosiva dentro da quadra era simplesmente pura eletricidade correndo pelas veias. Todos o apelidaram carinhosamente de O Verme, simplesmente porque ele se movia como ninguém jamais havia visto, de forma totalmente imprevisível, com um ritmo frenético, e sendo uma força da natureza praticamente impossível de se controlar ou conter. Entretanto, fora das linhas da quadra, a sua vida pessoal era um turbilhão de emoções intensas e caóticas. Cabelos coloridos e fluorescentes, dezenas de piercings, vestidos de noiva, provocantes, festas absolutamente intermináveis e amizades que eram tão insólitas e excêntricas quanto a sua própria personalidade extravagante, incluindo de forma surpreendente a do líder norte-coreano Kim Jong-un. Rodman pulava com enorme facilidade das quadras esportivas direto para os grandes filmes de ação frenética como A Colônia ou Simon Says, sempre vivendo no extremo limite perigoso, dividindo o curto espaço de tempo entre o auge brilhante da fama e o abismo sombrio do caos. Durante o auge estrondoso de sua brilhante carreira, ele chegou a faturar entre 20 e 7,43 milhões de dólares, uma soma impressionante, que muito bem poderia tê-lo garantido financeiramente com total segurança para o resto de toda a sua vida. Mas, de forma trágica, todo esse gigantesco montante de dinheiro simplesmente se desfez no ar, sendo rapidamente consumido entre sérios problemas legais, divórcios extremamente caros, investimentos desastrosos e, para piorar ainda mais a situação, um detalhe que foi profundamente devastador. A sua própria administradora financeira de confiança, Peggy Ann Fulford, roubou dele uma quantia absurda, que ficou entre 1 a 2 milhões de dólares do seu patrimônio suado. Essa mulher acabou sendo justamente condenada a 10 longos anos atrás das grades na prisão. Mas, infelizmente, o estrago doloroso e irreparável em sua vida financeira já estava totalmente feito.
Hoje, o mesmo gigante intocável que um dia brilhou, jogando lado a lado com lendas imortais como Michael Jordan e Scottie Pippen, possui uma fortuna que é estimada em míseros $400 mil. Sim, Dennis Rodman continua sendo uma lenda viva e incontestável do esporte. Isso é inegável. Mas ele também se tornou um exemplo doloroso e brutal de como a maravilhosa glória esportiva nem sempre é o suficiente para te salvar de um colapso pessoal devastador e silencioso. Dentro das 4 linhas da quadra, ele sempre foi o verme feroz e indomável. Mas, na fria e dura vida real, ele acabou sendo tragicamente devorado pelos seus próprios e incessantes excessos. Se você realmente se conectou com essa história que acabamos de contar, por favor, deixe o número 1 aqui nos comentários. Agora, se você não curtiu tanto assim, não tem problema nenhum. Pode me deixar um número 0 de boa. Eu valorizo demais e agradeço imensamente a sua total sinceridade. Kim Basinger. Durante a vibrante efervescência das décadas de 80 e 90, a deslumbrante Kim Basinger era simplesmente a verdadeira e pura face do desejo, o ícone supremo do glamour avassalador que exalava de Hollywood. Ela tinha começado a sua jornada profissional desfilando como modelo, mas o seu grande salto triunfal para o deslumbrante universo do cinema foi absolutamente meteórico, passando muito rapidamente de uma inesquecível Bond Girl no icônico clássico Nunca Mais Outra Vez. Ela passou a brilhar com uma intensidade incrível em superproduções inesquecíveis da cultura pop como Batman e o aclamado e tenso longa Los Angeles Cidade Proibida, onde, aliás, a sua interpretação fenomenal e cativante lhe rendeu um merecido prêmio Oscar, um cobiçado Globo de Ouro. E, claro, o respeito profundo e inquestionável de toda a exigente indústria cinematográfica. Kim era exatamente aquele tipo raro e especial de estrela que Hollywood simplesmente idolatra e venera, extremamente talentosa, dona de uma elegância ímpar e cercada por uma aura deliciosamente misteriosa e envolvente. Mas tristemente escondido bem por trás das cortinas de todo esse sucesso gigantesco e estrondoso estava se gestando em silêncio um erro financeiro que seria monumental e irreversível para o seu futuro. Em 1989, seguindo o conselho insistente de sua família, Kim decidiu investir de cabeça em um projeto grandioso, ambicioso e quase poético. Ela comprou 1.700 acres de terras na pequena cidade de Braselton, no estado da Geórgia, por inacreditáveis $20 milhões, com a ideia brilhante de transformar a cidade inteira em um grande polo turístico e centro cinematográfico de ponta. Era um sonho incrivelmente romântico, sem a menor dúvida, mas, financeiramente, foi um verdadeiro suicídio. O projeto fracassou de forma estrondosa, e em questão de pouquíssimos anos, a famosa Kim Basinger teve que vender toda a propriedade por apenas $1 milhão. A perda não foi apenas um desastre econômico avassalador, ela também destruiu completamente os laços com sua família, que a havia incentivado e empurrado a tomar aquela péssima decisão. Somando-se a todos esses problemas financeiros terríveis, veio uma batalha judicial absolutamente devastadora. No ano de 1993, Kim simplesmente abandonou um contrato milionário para protagonizar um grande filme, e os produtores enfurecidos a processaram sem dó nem piedade. O longo julgamento terminou com uma sentença esmagadora exigindo o pagamento de $89 milhões contra ela. Para tentar escapar de um colapso total, ela foi obrigada a declarar falência e, com muito custo, conseguiu reduzir o pagamento para $38 milhões. Mas, infelizmente, o estrago irreparável já estava feito. Hoje em dia, a atriz, que em um passado glorioso já foi considerada uma das mulheres mais poderosas de toda Hollywood, possui uma fortuna estimada em apenas $1 milhão. Ela agora vive de forma super discreta,
bem longe dos holofotes da mídia, com uma carreira que, lamentavelmente, nunca mais voltou a recuperar o seu brilho e esplendor originais. A estrela Kim Basinger acabou aprendendo da maneira mais dura e dolorosa possível que no mundo implacável de Hollywood. Os sonhos de grandeza também podem custar um preço alto demais. Agora vamos falar sobre a polêmica Teresa Giudice. No mundo glamuroso e ao mesmo tempo extremamente cruel das Real Housewives, pouquíssimas figuras brilharam tanto e sofreram uma queda tão brutal quanto Teresa Giudice. Nascida em uma humilde família de imigrantes italianos, Teresa se transformou da noite para o dia em uma verdadeira estrela da televisão, tudo graças ao sucesso estrondoso do programa The Real Housewives de Nova Jersey, onde o seu temperamento explosivo e a sua paixão cega pelo luxo extravagante a tornaram uma atração simplesmente irresistível para as câmeras. Seus jantares chiques, suas festas de arromba e a sua vida de pura ostentação funcionavam como o combustível perfeito para um público que estava sempre faminto por muito drama e confusão. Mas bem por trás de todos aqueles vestidos de grifes caríssimas e dos inúmeros brindes com champanhe francês, se escondia uma complexa e suja rede de mentiras financeiras. No ano de 2013, Teresa e o seu marido foram formalmente acusados por graves crimes de fraude bancária, sonegação pesada de impostos e também falsificação de documentos. Apenas um ano depois disso, a justiça caiu, matando com todo o seu peso. A socialite foi sentenciada a passar 15 longos meses na prisão e o marido dela foi condenado a 41 meses atrás das grades antes de ser definitivamente deportado do país. A mulher toda poderosa, que antes sempre adorava se gabar de ter o mundo inteiro aos seus pés, terminou seus dias de glória vestindo aquele temido uniforme laranja de presidiária, pagando um preço altíssimo pelas graves consequências do seu próprio espetáculo de ilusões. Lá atrás, em 2010, a dívida total dela já ultrapassava a absurda marca dos 10 milhões de dólares. E grande parte da sua antiga fortuna desapareceu, pagando faturas de advogados, multas gigantescas e incontáveis acordos judiciais. Mesmo com tudo desmoronando, Teresa simplesmente se recusou a abaixar a cabeça e não se deu por vencida. Desde a sua dramática saída do presídio, ela já escreveu vários livros, sendo que a grande maioria deles se tornou best-seller de muito sucesso. E aos poucos vem tentando juntar os cacos para reconstruir a sua imagem pública. Hoje em dia, o seu patrimônio gira em torno da modesta quantia de 500 mil dólares. É só uma minúscula fração de tudo aquilo que ela já teve um dia, mas ainda assim é o suficiente para conseguir se manter de pé e não afundar de vez. A nossa querida Teresa Giudice aprendeu da pior e mais humilhante maneira possível que no falso mundo dos reality shows, toda aquela fama intensa até pode te comprar muito luxo, mas jamais será capaz de comprar a sua liberdade. Tudo aquilo que havia começado como um deslumbrante show de puro glamour e muita ostentação acabou se transformando em uma triste lição transmitida em rede nacional sobre a dolorosa queda do tão desejado sonho americano. Falando agora sobre Tori Spelling. Na saudosa década de 90, Tori Spelling era a própria imagem viva do privilégio absoluto por ser a filha queridinha do lendário produtor Aaron Spelling, exatamente o homem genial por trás de mega sucessos da TV mundial, como As Panteras Dinastia e Barrados no Baile, Beverly Hills 90-210. A jovem Tori cresceu sendo completamente mimada, cercada por enormes mansões luxuosas, brilhantes, tapetes vermelhos e, claro, um sobrenome de muito peso que abria facilmente todas as portas que ela quisesse. E quando ela foi escolhida para protagonizar a famosíssima série Barrados no Baile 90-210, coisa toda parecia ser apenas uma extensão natural da sua vida real. Uma garotinha muito rica, vivendo cercada de luxos extremos e de intensos dramas adolescentes. Mas o que pouca gente sabia era que, bem longe do alcance das câmeras,
O verdadeiro drama de sua vida ainda estava prestes a começar. Ao longo de toda a sua longa carreira nos holofotes, Tori participou de diversos filmes muito icônicos, como Todo Mundo em Pânico 2 e A Morte de uma Líder de Torcida, e também chegou a escrever 6 livros muito populares, incluindo a sua polêmica autobiografia, intitulada Storytelling, que rapidamente se converteu em um enorme sucesso de vendas. Porém, escondida do grande público, a sua vida financeira era tudo menos um mar de rosas perfeito. O seu vício incontrolável em fazer compras compulsivas, seu desejo desesperado de tentar manter uma falsa imagem de riqueza sem fim e uma longa série de péssimos investimentos imobiliários começaram a devorar silenciosamente toda a sua fortuna milionária. E a tudo isso se somou o golpe emocional mais duro e inesperado de todos, o triste falecimento de seu amado pai, que ocorreu no ano de 2006. O grande Aaron Spelling havia acumulado ao longo da vida uma fortuna gigantesca, estimada em cerca de 600 milhões de dólares. E absolutamente todo mundo assumia com certeza que a sua filha favorita herdaria uma boa e gorda fatia desse império. Mas, no exato momento em que o testamento final foi lido pelos advogados, a dura realidade bateu de frente de forma completamente brutal. Tori acabou recebendo míseros 800 mil dólares, exatamente a mesma quantidade minúscula que foi deixada para o seu irmão, enquanto todo o gigantesco restante da herança ficou sob o controle absoluto e exclusivo de sua mãe. Sem dúvida alguma, foi um giro de roteiro tão amargo e incrivelmente cruel que, com certeza, nem mesmo o melhor roteirista de séries de televisão teria conseguido imaginar uma reviravolta tão dramática. Com o passar do tempo, a pobre Tori assumiu a culpa e colocou todo o peso nas suas decisões altamente impulsivas e na dolorosa resposta do público com o cancelamento do seu próprio reality show, o que acabou aprofundando drasticamente os seus graves problemas financeiros. Hoje em dia, estima-se que o seu patrimônio atual seja de apenas uns parcos 5 milhões de dólares. Pode não parecer tão pouco, mas é uma cifra extremamente modesta e humilde para alguém que cresceu acreditando firmemente que aquele rio de dinheiro jamais iria acabar. Ainda assim, mesmo com todas essas rasteiras, ela continua lutando. Ela escreve, atua, produz conteúdo sem parar. Tudo isso tentando desesperadamente reconstruir aos poucos um enorme império que, na dura e triste realidade, nunca foi verdadeiramente dela. E agora, a inesquecível Lindsay Lohan. Houve uma época gloriosa em que a talentosa Lindsay Lohan era indiscutivelmente o rosto mais promissor, famoso e amado de toda a indústria de Hollywood. Nascida na vibrante cidade de Nova York e trabalhando como modelo desde os 3 aninhos de idade, ela alcançou a imensa fama mundial com o sucesso de Operação Cupido, lá em 1998, mas foi o filme Meninas Malvadas que a transformou de fato em um verdadeiro ícone marcante para toda uma geração. Ela tinha absolutamente tudo. Um talento incrível, uma beleza estonteante e uma carreira brilhante que prometia render muitos milhões. E, de fato, ela os teve na palma das suas mãos. Ao longo de toda a sua juventude, Lindsay faturou mais de 27 milhões de dólares, atuando apenas em papéis como protagonista. Uma quantia absurda que parecia garantir a ela um futuro dourado e totalmente intocável. Mas a verdade nua e crua é que em Hollywood, a fama chega muito mais rápido do que a gente consegue aprender a lidar com ela. E junto com todo esse sucesso avassalador, veio também a obsessão doentia de toda a mídia. Paparazzis a perseguindo ferozmente dia e noite sem parar. Escândalos amorosos contínuos saindo na imprensa, festas que pareciam não ter fim, problemas graves com o uso de drogas, prisões extremamente constrangedoras, inúmeras idas aos tribunais e várias passagens exaustivas por clínicas de reabilitação.
A própria Lindsay Lohan acabou se transformando em um triste espetáculo público de si mesma. Virou um personagem vulnerável e frágil, que os tabloides sensacionalistas devoravam cruelmente toda a santa semana. Por trás daquele seu sorriso tão marcante na frente das câmeras, o caos absoluto tomava conta de toda a sua vida. E ao chegar no ano de 2010, a sua vida financeira já estava completamente em ruínas. Os seus gastos absurdos e completamente desmedidos, somados aos seus constantes e exaustivos problemas com a justiça, simplesmente devoraram cada centavo da sua imensa fortuna. O governo americano vivia implacavelmente no pé dela, cobrando uma montanha assustadora de impostos atrasados, e a situação chegou a um ponto tão extremo e sufocante que ela topou até mesmo posar para a revista Playboy só para conseguir tentar pagar um pouco dessas suas infinitas dívidas. Apenas um ano mais tarde, o temido Serviço da Receita Federal Americana, o IRS, interveio duramente e bloqueou diretamente todas as suas contas bancárias. Aquela garotinha doce e alegre que havia feito o mundo inteiro sorrir lá em Operação Cupido, agora se encontrava totalmente encurralada, feita de refém das suas próprias e péssimas decisões. Hoje em dia, o patrimônio total dela gira em torno de apenas $500 mil, um valor que parece quase que insignificante se a gente o for comparar com aquele gigantesco império dourado que ela havia construído facilmente na sua juventude. Mas apesar de todas essas duras quedas ao longo desses últimos anos, a Lindsay tem tentado bravamente ressurgir das cinzas, correndo muito atrás de fechar novos contratos de trabalho, fazendo várias aparições pontuais e importantes na televisão, e até mesmo se envolvendo em grandes e ambiciosos projetos internacionais. Talvez ela nunca mais consiga voltar a recuperar aquela sua antiga e deslumbrante fortuna milionária. Mas hoje o que ela busca é algo que é muito mais difícil de se conseguir. De volta lá na cruel Hollywood. A sua própria redenção e paz de espírito. Agora vamos falar sobre o querido Noah Centineo. Em uma época moderna e bastante curiosa, em que os grandes ídolos mundiais nascem muito mais rápido na tela ágil da internet do que dentro dos gigantes e tradicionais estúdios de cinema, o nosso Noah Centineo rapidamente se transformou no novo e mais cobiçado rosto apaixonante dos romances adolescentes. Aquele seu sorriso lindo e sincero desarmava rapidamente qualquer um e o seu carisma era totalmente natural e super contagiante. Era algo simplesmente tão inato nele que a sua ascensão para o topo do sucesso foi totalmente meteórica. Tudo começou a dar certo com o seu papel de grande destaque na série The Fosters. Mas foi mesmo com aquele sucesso arrebatador da dona Netflix, o filme Para Todos os Garotos que Já Amei, que o catapultou de vez para o tão sonhado estrelato em nível mundial. Em uma simples e curta questão de poucos meses, Noah passou de um jovem ator esforçado, que era quase que um total desconhecido do grande público, para se tornar rapidamente um verdadeiro e poderoso fenômeno de peso global. A grandiosa Hollywood o abraçou com muita força, tratando-o a todo custo como a sua mais nova e brilhante promessa, oferecendo ótimos papéis de peso em filmes como Sierra Burgess é uma Loser, O Date Perfeito, e finalmente conquistando um baita papel de super-herói de ação no mega-filme Adão Negro, atuando ombro a ombro ao lado do gigantesco Dwayne The Rock Johnson. Ele não era apenas um cara super popular que todo mundo amava. Ele era um cara que se tornou extremamente lucrativo para os estúdios. As maiores e melhores marcas de luxo simplesmente o queriam nas suas campanhas. Os fãs fervorosos o idolatravam apaixonadamente em cada detalhe e a grande imprensa logo o apelidou de forma super carinhosa de o namoradinho perfeito da internet. Mas, felizmente, ao contrário de muitíssimos dos grandes nomes famosos que vieram antes dele a afundar nessa mesma triste e extensa lista de fortunas completamente perdidas em Hollywood,
Noah Centineo parece mesmo ter aprendido muito bem essa dura e dolorosa lição com os erros dos outros. O seu patrimônio financeiro atual nos dias de hoje gira em torno de apenas alguns milhões de dólares. Uma quantia que pode até parecer bastante modesta para os altíssimos e luxuosos padrões de lá, mas que é muito bem consolidada no mercado e principalmente extremamente estável para ele. E muito diferente daquelas tantas outras estrelas cadentes famosas que acabaram se afundando cada vez mais profundamente na ilusão e na terrível vida de excessos. O querido Noah tem conseguido manter um perfil de vida bem discreto e sempre com os pés firmes no chão, investindo o seu suado dinheiro com muita prudência e inteligência e escolhendo cada um dos seus projetos futuros com um cuidado e um carinho super redobrados. Aos seus jovens 26 anos de idade, ele já possui algo incrivelmente valioso, que muitos outros grandes astros famosos acabaram perdendo feio muito antes de sequer chegarem nessa mesma faixa etária da vida: o bom senso e o controle absoluto sobre si mesmo. Dentro de uma indústria extremamente feroz e implacável, onde a fama sedutora muitas vezes evapora no ar de forma muito mais rápida do que um simples story temporário nas redes sociais, Noah Centineo. Ele ainda tem a incrível e bela oportunidade nas próprias mãos de conseguir escrever e ditar as regras do seu próprio destino. O seu verdadeiro e duradouro sucesso não está medido apenas em tudo aquilo de grandioso que ele já conseguiu faturar e ganhar, mas sim está focado exatamente naquilo que ele tomou a sábia decisão inteligente de não perder nunca mais. E convenhamos entre nós, lá naquele universo louco de Hollywood, a gente já sabe muito bem que isso é considerado uma enorme e valiosa raridade hoje em dia. Agora vamos entender o curioso e complicado caso de Stephen Baldwin. Durante toda a icônica e saudosa década de 90, carregar o famoso sobrenome Baldwin era o verdadeiro e puro sinônimo de muito poder e sucesso, garantido lá em Hollywood. Alec William Daniel e Stephen, 4 irmãos de sangue puro, traçando corajosamente 4 caminhos completamente diferentes em direção à tão sonhada, brilhante e disputada fama mundial. Mas veja bem, enquanto o talentoso Alec conquistava um cobiçado prêmio atrás do outro e recebia diariamente os mais altos e honrosos elogios de toda a crítica especializada, o Stephen Baldwin parecia ter ficado preso eternamente e sem saída na imensa e esmagadora sombra de sucesso do seu próprio irmão mais velho, buscando de forma incansável e às vezes até desesperada conseguir, enfim, encontrar o seu próprio lugar de destaque definitivo debaixo daqueles refletores holofotes tão cobiçados por todos. E quer saber da pior e mais irônica parte de toda essa história? Quando ele finalmente encontrou esse seu tão suado e sonhado espaço de brilho, ele simplesmente não soube como dar valor e nem como mantê-lo a salvo. Stephen conseguiu sim, senhor, fazer um grande nome de peso e de muito prestígio para si mesmo, atuando perfeitamente bem em filmes incríveis como em Nascido em 4 de Julho, no polêmico 3 Formas de Amar. E claro, no absoluto clássico eterno dos cinemas, Os Suspeitos. O rosto dele já era uma marca muito familiar para o grande público que o assistia e o seu estilo era visto como algo super marcante e inconfundível. Mas, como a gente já está cansado de saber, aquele brilho deslumbrante do letreiro de Hollywood é super traiçoeiro com os fracos. E logo, o inexperiente Stephen começou a tomar uma terrível sequência de decisões estúpidas e completamente equivocadas para a sua própria carreira. Ele começou a aceitar atuar em vários papéis bastante medíocres, que não o valorizavam. Como artista, de jeito nenhum. Passou a fazer investimentos financeiros super duvidosos e arriscados demais, e acabou decidindo levar uma rotina de vida de muito luxo excessivo, que era simplesmente muito mais cara do que ele realmente conseguia bancar naquele momento da vida.
Chegando lá no ano de 2009, o choque de realidade veio com tudo, e a sua linda e caríssima casa, lá no coração de Nova York, acabou sendo leiloada de forma brutal e humilhante pela justiça logo depois que ele simplesmente deixou e parou completamente de pagar uma altíssima e pesada hipoteca de $24 mil. E as coisas ruins não pararam por aí. Naquele mesmíssimo ano tenso, ele foi forçado pela corda no pescoço a ter que declarar falência total na justiça americana, revelando publicamente ter acumulado aos poucos uma dívida esmagadora de mais de $2,3 milhões. Um verdadeiro rombo financeiro gigantesco, que incluía no meio uma montanha impagável de impostos federais atrasados e vários empréstimos sujos que nunca foram devidamente pagos. As coisas conseguiram desmoronar e piorar ainda muito mais para o lado sujo dele, quando lá no tenso ano de 2013, ele mesmo se declarou formalmente e de cabeça baixa como o grande culpado perante o juiz por não ter apresentado as suas declarações fiscais de imposto de renda durante longos e absurdos 3 anos seguidos. O pobre do ex-ator de sucesso se viu logo de frente, cara a cara, para a terrível possibilidade real e dura de acabar indo parar de vez em uma prisão. E acabou tendo que correr para conseguir desembolsar e pagar nada menos do que $300 mil para a justiça de uma vez só, apenas para conseguir evitar ter que ir viver atrás das pesadas grades da cadeia. E foi exatamente ali, bem no centro tenso do olho do furacão, e no meio de todo aquele grande e sujo caos financeiro absoluto, que o abalado Stephen acabou buscando desesperadamente encontrar um forte refúgio pessoal dentro da religião, se reinventando dos pés à cabeça e passando a atuar fervorosamente por aí como um grande pregador e também como uma influente e forte figura pública cristã no país. E sem sombra de dúvidas, essa foi uma verdadeira e intensa transformação totalmente drástica, profunda e um tanto quanto repentina demais na vida dele e que acabou deixando sem querer muitos dos seus antigos e leais fãs e seguidores com os queixos totalmente caídos e completamente chocados com toda aquela reviravolta gigantesca. Hoje em dia, o patrimônio total e declarado dele gira na humilde casa de míseros $500 mil. Uma fração que é tão minúscula e tão pequena que chega a ser bastante triste e irrisória se a gente a for colocar na balança para comparar com todo aquele luxo extremo e com a imensa e estrondosa fama milionária que o seu próprio irmão badalado e poderoso, o Alec Baldwin, tem esbanjado de sobra por aí afora. Mas, mesmo sofrendo assim, e apesar de ter passado no corpo e na alma por toda essa louca e turbulenta montanha-russa na sua agitada vida pública, o próprio e resiliente Stephen Baldwin ainda se mantém bem firme e insiste a bater de pé, junto e muito forte, na tecla de que, no fim das contas, do saldo de toda essa maluca história real, ele acabou finalmente conseguindo achar e encontrar uma coisa que é infinitamente muito mais preciosa e valiosa do que todo o dinheiro luxuoso que existe nesse mundo inteiro. A paz que encontrou na sua grande e inabalável fé sagrada. Mas num mundo implacável, onde as contas diárias não se pagam apenas com espiritualidade, a história dele continua a ser a de um homem que teve absolutamente tudo nas suas mãos, mas que acabou por perder tudo por não saber quando devia parar. Chloe Bailey. Numa indústria tão cruel, onde as jovens estrelas são consumidas e descartadas de forma implacável e tão rápido quanto o seu próprio brilho, a incrível Chloe Bailey é uma verdadeira exceção à regra. Ela é cantora, atriz, produtora e um ícone de estilo indiscutível, uma artista completa, que não se limita apenas a interpretar. Ela cria ativamente a sua própria arte. Ao lado da sua irmã talentosa, a Hailey, ela formou o inesquecível duo musical Chloe e Hailey. A dupla foi descoberta pela própria rainha Beyoncé e apadrinhada pela sua prestigiada editora discográfica, a Parkwood Entertainment. Desde esse momento mágico, o talento surreal delas tornou-se simplesmente impossível de ignorar.
Com o peso gigante de 5 nomeações aos prêmios Grammy nas costas, a Chloe conquistou o mundo da música com uma mistura envolvente de soul R e B e uma atitude ferozmente independente. Mas o seu verdadeiro e definitivo salto para o estrelato absoluto só aconteceu quando ela tomou a corajosa decisão de se separar artisticamente da sua irmã e lançar-se de cabeça numa arriscada carreira a solo. No ano de 2021, a sua interpretação avassaladora do tema Have Mercy nos prêmios MTV Music Awards foi um verdadeiro manifesto de poder e sensualidade. Ela estava poderosa, dominadora e totalmente desafiante. Ela não estava ali apenas a cantar uma música para o público. Ela estava a anunciar em alto e bom som ao mundo inteiro que a sua grande era tinha finalmente chegado. Ao contrário de muitos jovens artistas que se perdem no caminho, a Chloe parece mexer-se nos bastidores com uma inteligência admirável. A sua fortuna atual já ronda a casa dos milhões de dólares, tendo começado com um rendimento anual base estimado na ordem dos 350 mil dólares. Pode até não parecer um número assim tão deslumbrante e exagerado quando o comparamos com as fortunas colossais das velhas lendas do passado. Mas para ela, acreditem isto, é apenas o começo de tudo. Cada novo disco lançado no mercado, cada colaboração musical feita e cada contrato milionário assinado aproximam-na cada vez mais do grande sonho de construir um império verdadeiramente seu. O sucesso brilhante da Chloe não se mede apenas na quantidade de milhões de dólares acumulados na sua conta bancária, mas sim no seu controle criativo absoluto sobre a sua obra. Numa cidade impiedosa como Hollywood, que fabrica ídolos pop em série apenas para os destruir logo a seguir, ela mantém-se de pedra e cal, forjando o seu próprio caminho de sucesso com imenso talento, muita disciplina de ferro e uma clareza de ideias muito pouco comum para a sua idade. Se ela conseguir manter esta calma inabalável no meio de tanto ruído mediático, a verdade é que Hollywood nunca a irá consumir. Hollywood vai sim coroá-la como a nova rainha. Gary Busey. Houve uma época de ouro em que o Gary Busey parecia ser uma força da natureza totalmente indestrutível. Com aquele seu sorriso largo e contagiante e uma energia louca e imprevisível, ele conquistou a elite de Hollywood na brilhante década de 70 com a sua interpretação magistral no filme The Buddy Holly Story, um papel tão marcante na sua vida que lhe valeu uma tão cobiçada nomeação aos Oscars e o catapultou diretamente para o topo do mundo. Logo a seguir, vieram sucessos estrondosos de bilheteira que marcaram a geração como Máquina Mortífera, Força em Alerta e o inesquecível A Firma. Ele era um ator incrivelmente versátil e muito intenso. Um homem com o raro dom de conseguir passar de um encanto puro e sedutor para uma loucura total num simples piscar de olhos. Mas, infelizmente, o destino sombrio tinha outros planos guardados para ele. Em dezembro do ano de 1988, um trágico e violento acidente de moto acabou por mudar o rumo da sua vida para todo o sempre. Por estar a conduzir sem o seu capacete de proteção, o Gary sofreu uma pancada terrível na cabeça que lhe provocou uma lesão cerebral gravíssima e irreversível. O homem incrivelmente brilhante, que antes conseguia memorizar guiões imensos num ápice, começou de repente a lutar desesperadamente até para se conseguir lembrar de frases simples do dia a dia. E foi precisamente no meio dessa terrível e solitária escuridão que ele encontrou um novo vício que o ia destruir: a cocaína. A grande estrela, que em tempos desfilou o seu brilho pelas passadeiras vermelhas mais glamorosas de Hollywood, acabou por terminar a arrastar-se pelos corredores frios de clínicas de reabilitação. E ao longo dos anos dolorosos que se seguiram, os seus problemas pessoais e os seus fantasmas multiplicaram-se a um ritmo assustador.
Divórcios litigiosos e caríssimos tratamentos médicos intermináveis, péssimos e ruinosos investimentos financeiros e uma lista assustadoramente longa de comportamentos bizarros e totalmente erráticos. No ano de 2008, ele bateu dolorosamente no fundo do poço e sofreu a enorme humilhação de ser despejado da sua luxuosa casa em Malibu simplesmente por já não ter dinheiro para pagar a renda mensal. Apenas 4 anos mais tarde, em 2012, ele foi forçado a abrir falência e declarou-se oficialmente na bancarrota. Ele tinha menos de $50 mil em ativos em seu nome, mas, ironicamente, devia quase $1 milhão a credores. A sua brilhante carreira de ator, tal como a sua própria saúde física e mental, estava agora a balançar perigosamente presa por um fio muito frágil. Hoje em dia, o Gary Busey possui um patrimônio líquido estimado numas meras sobras de apenas $500 mil. E apesar de fazer ainda algumas aparições muito esporádicas e melancólicas em convenções de fãs e programas de reality show na televisão, a verdade é que os seus verdadeiros dias de glória e encanto ficaram definitivamente enterrados lá atrás, no passado. Para muita gente que trabalha nesta indústria, ele é hoje o símbolo mais triste e cruel daquilo que a impiedosa máquina de Hollywood é capaz de fazer aos seus... Eleva os talentos até a estratosfera e logo de seguida, num estalar de dedos, deixa-os cair no vazio da escuridão, completamente sem qualquer rede de salvação. Stephen Amell. Durante praticamente uma década inteira das nossas vidas, o talentoso Stephen Amell foi, sem dúvida, o rosto indiscutível de um verdadeiro herói da modernidade. Na série Arrow, ele deu vida e alma ao icônico Oliver Queen, um playboy milionário que regressava do mundo obscuro dos mortos para combater o crime na sua adorada cidade. O impacto desta série de sucesso foi tão grande que não lançou apenas o fenômeno mundial e grandioso que conhecemos carinhosamente como Arrowverse, um universo gigantesco e intrincado de super-heróis em pleno ecrã da televisão, como também transformou quase de imediato o Amell num verdadeiro ícone da cultura pop. Para os seus milhões de fãs obcecados, espalhados por todo o mundo, ele era literalmente o carismático Arqueiro Verde. Mas, longe das câmeras e fora do set de filmagens, bem, as coisas na vida dele não eram assim tão heróicas como pareciam no ecrã. Quando a tão adorada série estreou as suas primeiras emissões no distante ano de 2012, o Stephen ganhava apenas uns muito míseros $30 mil por cada episódio que gravava. Um salário verdadeiramente modesto, sejamos sinceros, para alguém que carregava sozinho o peso enorme e brutal de uma franquia inteira nas suas costas. O sucesso astronômico da série chegou muito depressa. Mas, curiosamente, a compensação financeira não acompanhou de todo esse mesmo ritmo galopante. E só mesmo já durante a reta final das últimas temporadas é que o seu ordenado subiu finalmente para os mais justos $125 mil por cada episódio concluído. É inegavelmente uma quantia muito respeitável nos dias de hoje, sem dúvida alguma. Embora, na verdade, ainda estivesse bem abaixo dos valores milionários que os outros grandes protagonistas deste exigente gênero costumavam cobrar sem medos aos grandes estúdios. E ao contrário de muitos outros atores famosos da televisão, que facilmente perdem a cabeça com as mordomias e o glamour ilusório da fama, o Stephen nunca esbanjou de forma louca ou irresponsável a sua fortuna suada, mas a verdade nua e crua é que ele também não conseguiu dar o salto para acumular uma grande e vasta fortuna para o futuro. Tendo tido uma carreira extremamente focada de corpo e alma, e quase em exclusivo na construção do universo de Arrow, o seu patrimônio atual ronda aproximadamente os $2,5 milhões. Trata-se de uma quantia, digamos, bastante modesta, principalmente quando a comparamos de forma direta com o impacto colossal e o alcance global avassalador da sua fama. E depois da badalada série ter chegado ao seu fim definitivo, no ano de 2020,
O Amell deparou-se subitamente, frente a frente, com o grande pesadelo. O verdadeiro abismo negro que tantos atores temem lá em Hollywood. Como conseguir reinventar a sua carreira do zero. E brilhar de novo, sem estar perpetuamente agarrado à sombra daquele personagem gigante que o definiu durante tantos e longos anos. Hoje em dia, ele continua no duro a trabalhar incansavelmente e sem baixar os braços, participando humildemente em projetos com orçamentos mais pequenos, dando a cara em séries televisivas mais independentes e imaginem só, até deu um passo corajoso para o mundo intenso e eletrizante da luta livre profissional. E a verdade é que, embora ele já não carregue aos ombros o seu famoso e letal arco e flechas, nem vista aquele icônico capuz verde escuro nas noites de vigília, o determinado Stephen Amell continua a travar grandes batalhas diariamente na vida real. Só que agora, desta vez, ele luta literalmente com unhas e dentes pela sua própria sobrevivência. Tenta manter-se relevante e lutar num espaço nesta indústria extremamente cruel, que simplesmente não perdoa as falhas nem o esquecimento prolongado de absolutamente ninguém. Nos ecrãs mágicos da televisão, ele foi e sempre será, sem qualquer sombra de dúvida, um verdadeiro super-herói invencível aos olhos de muitos. Mas na dura e imprevisível vida real, bem, ele é apenas e só um homem absolutamente comum a tentar desesperadamente fazer de tudo para não cair fatalmente no abismo esquecido, tal como dolorosamente já aconteceu a tantos outros grandes nomes que vieram antes dele. Terry Polo. Durante toda a gloriosa década de 2000, a talentosa atriz Terry Polo era sem margem para qualquer dúvida e, aos olhos carinhosos do grande público, o puro e absoluto rosto da comédia familiar americana, perfeita e ideal. O seu inesquecível papel como Pam Burns na famosa trilogia Entrando numa Fria acabou transformando-a na nora que qualquer família americana sonhava em ter, uma mulher incrivelmente doce, muito divertida e dona de um carisma absolutamente contagiante. Ela dividia a tela do cinema com lendas absolutas como Ben Stiller, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Nomes de peso que, para qualquer ator da indústria, significavam um passaporte direto e garantido para o tão cobiçado Olimpo de Hollywood. Mas, infelizmente, enquanto o grande público morria de rir nos cinemas, a vida pessoal de Terry começava a desmoronar por completo, bem longe dos holofotes e do glamour das câmeras. Nascida no estado de Delaware, ela havia chegado à gigantesca cidade de Nova York com apenas 17 anos de idade, cheia de esperança, correndo incansavelmente atrás do seu grande sonho de atuar. Ela até conseguiu alcançar o topo, mas todos nós sabemos que Hollywood nunca foi nem de longe um lugar gentil com as mulheres que começam a envelhecer sob a luz implacável dos holofotes. Quando as preciosas propostas de trabalho começaram a diminuir de forma drástica e assustadora, Terry tentou desesperadamente se reinventar no mercado, e uma de suas decisões mais controversas foi posar nua para a famosa revista Playboy. No entanto, aquela capa de revista, ao invés de alavancar sua carreira como ela esperava, acabou fechando muitas portas. Os grandes e poderosos estúdios de cinema simplesmente pararam de ligar para ela. E com o passar dos anos, as pesadas contas começaram a se acumular de uma maneira que logo fugiu totalmente do controle. Eram impostos totalmente atrasados, faturas exorbitantes no cartão de crédito e honorários absurdos de advogados. Até que no ano de 2014, Terry Polo precisou declarar falência oficial, revelando ao mundo dívidas que ultrapassavam a terrível marca dos $800 mil. A sua conturbada vida financeira, de forma muito parecida com a sua própria carreira de atriz, encontrava-se à beira de um colapso absoluto. As grandes manchetes dos jornais já não falavam sobre o seu brilhante talento, mas sim sobre a sua triste e amarga ruína.
Hoje em dia, estima-se que o seu patrimônio atual ronde a casa dos US$ 200 mil, uma quantia que é considerada mínima e chocante para uma atriz de ponta, que um dia já dividiu o topo dos cartazes com os maiores gigantes do cinema mundial. Atualmente, ela leva uma vida com extrema discrição, bem longe de todo aquele barulho da mídia, tentando a todo custo manter a sua carreira flutuando com papéis bem menores e menos expressivos na televisão. Terry Polo foi o rosto sorridente da família perfeita, até que a dura realidade bateu à sua porta para lhe ensinar que no cruel mundo de Hollywood, os famosos finais felizes muito raramente existem sem cobrar um preço altíssimo por isso. Agora vamos falar sobre Chris Tucker. Durante toda a gloriosa década dos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, o nome de Chris Tucker era um sinônimo absoluto e inquestionável de sucesso instantâneo. Com a sua voz incrivelmente aguda, uma energia que parecia simplesmente inesgotável, e aquele seu humor de rua afiado, ele rapidamente se transformou em um dos comediantes mais caros e disputados de toda a indústria de Hollywood. Ele brilhou intensamente no clássico filme Sexta-feira em Apuros, conquistou o coração do grande público em O Quinto Elemento e se consagrou de vez atuando lado a lado com Jackie Chan na inesquecível saga A Hora do Rush. Apenas essa trilogia de ação e comédia por si só rendeu a ele um faturamento astronômico de mais de US$ 50 milhões. Uma quantia impressionante, que sem a menor dúvida poderia ter garantido o conforto de toda a sua vida e das próximas gerações. Mas Hollywood, como sempre faz, preparou os seus cruéis e inesperados golpes do destino. Tucker acabou se tornando um verdadeiro fenômeno em escala global, fazendo inúmeras turnês de sucesso, dando entrevistas badaladas, estrelando capas de revistas e até mesmo cultivando uma amizade profunda e muito íntima com o rei do pop Michael Jackson. Parecia mesmo que o céu era o limite e não havia nenhum teto para frear o seu gigantesco talento. No entanto, a alegre comédia rapidamente se transformou em uma terrível tragédia pessoal, quando as contas no banco simplesmente pararam de bater. Uma série de péssimos investimentos gastos completamente desmedidos, com puro luxo e um aconselhamento financeiro totalmente desastroso, o arrastaram de uma vez por todas direto para o fundo do abismo. Foi então que, no ano de 2014, a poderosa Receita Federal dos Estados Unidos o declarou oficialmente como devedor de inacreditáveis US$ 14 milhões em altíssimos impostos que nunca haviam sido pagos. Aquele mesmo homem carismático que fazia milhões e milhões de pessoas rolarem de rir pelo mundo afora, agora se encontrava de forma literal e assustadora, afundado até o pescoço no vermelho. Sendo totalmente obrigado pela justiça a vender os seus imóveis mais caros, Chris teve que se desfazer às pressas das suas luxuosas mansões, chegando até mesmo a amargar um grande prejuízo de 3 a 4 milhões de dólares numa única e desesperada venda imobiliária. Os seus gloriosos dias de jatinhos privados e de luxos excessivos ficaram definitivamente para trás, mas, de forma bem diferente do que muitos fariam, Tucker jamais abaixou a cabeça ou se rendeu. Ele suou a camisa e pagou rigorosamente cada último centavo da sua monstruosa dívida. E começou a reconstruir a sua manchada carreira com emocionantes shows de comédia ao vivo, escolhendo fazer algumas aparições bastante seletas. Hoje em dia, a sua atual fortuna pessoal é estimada na modesta casa dos 3 a 4 milhões de dólares. É bem verdade que ele pode já não estar morando no topo absoluto do mundo como antes, mas não podemos negar que a sua história de vida se tornou uma verdadeira e inspiradora lição de profunda humildade e de forte redenção. Chris Tucker passou de um dos atores mais extremamente bem pagos de toda Hollywood para um maravilhoso exemplo vivo de que a nossa risada pode ser uma arma poderosíssima para sobreviver, até mesmo quando a piada de mau gosto do destino acaba sendo você mesmo. A piada é você. A piada, infelizmente, é você. Sim, a piada é você.
Voltando a falar de Terry Polo. Durante toda a nostálgica década dos anos 2000, a talentosa Terry Polo era considerada o grande e inquestionável rosto da comédia familiar americana perfeita. Seu inesquecível papel como Pam Burns na famosa trilogia Entrando numa Fria acabou transformando-a na nora que qualquer família americana sonhava em ter, uma mulher incrivelmente doce, muito divertida e dona de um carisma absolutamente contagiante. Ela dividia a tela do cinema com lendas absolutas como Ben Stiller, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Nomes de peso que, para qualquer ator ou atriz da indústria, significavam um passaporte direto e garantido para o tão cobiçado Olimpo de estrelas de Hollywood. Mas, infelizmente, enquanto o grande público morria de rir nos cinemas, a vida pessoal de Terry começava a desmoronar por completo, bem longe dos holofotes e das câmeras. Nascida no tranquilo estado de Delaware, ela havia chegado à gigantesca cidade de Nova York com apenas 17 anos de idade, correndo incansavelmente atrás do seu grande sonho e ambição de atuar. Ela até conseguiu alcançar o topo almejado, mas todos nós sabemos que Hollywood nunca foi nem de longe um lugar gentil com aquelas mulheres que começam a envelhecer sob a luz implacável dos holofotes. Quando as preciosas propostas de trabalho começaram a diminuir de forma drástica e assustadora, Terry tentou desesperadamente se reinventar no mercado competitivo. E uma de suas decisões mais controversas foi posar nua para a famosa revista Playboy. No entanto, aquela capa de revista, ao invés de alavancar a sua carreira como ela esperava, acabou fechando muitas portas. Os grandes e poderosos estúdios de cinema simplesmente pararam de ligar. E com o passar dos longos anos, as pesadas contas começaram a se acumular de uma maneira incontrolável. Eram altíssimos impostos totalmente atrasados, faturas exorbitantes no cartão de crédito e os sempre caros honorários de advogados. Até que, de forma devastadora, no ano de 2014, Terry Polo precisou engolir o orgulho e declarar falência oficial, revelando ao mundo todo algumas dívidas absurdas que ultrapassavam a terrível marca dos $800 mil.